Carta aos Filipenses. Filipenses ali fica depois de Efésios. Filipenses capítulo 1, no verso de número 3. Se quiser acompanhar aqui comigo também. Filipenses 1, versículo de número 3. Podemos? Nós vamos ficar só nesse versículo. E o texto diz assim: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. Eu vou repetir aqui o texto. E ele diz assim: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. Nós já oramos e aqui eu começo. Há um tempo atrás, há umas 2 semanas mais ou menos, Deus começou a palestrar comigo sobre as cartas. O pastor pregou aqui sobre Timóteo, uma carta de Paulo a Timóteo. Timóteo era considerado seu filho, né? Seu filho na fé. E aí Deus me levou a Filipenses. E antes da gente entender a carta de Filipenses, nós precisamos entender o momento que Paulo e a igreja de Filipos estava passando. Nesse momento aqui, Paulo ele estava preso, e por Paulo ser um cidadão romano, ele tinha o direito, antes de ser julgado, de ficar preso na sua casa. E automaticamente Roma enviou soldados para que não deixassem que Paulo fugisse dali. E aí automaticamente Paulo se encontra num momento um pouco complexo, num momento um pouco conturbado, um de muitos que Paulo já viveu. E Paulo ali preso recebe a notícia sobre a igreja de Filipos. E nós precisamos entender o que era a igreja de Filipos para Paulo. Qual era a consideração da igreja de Filipenses para Paulo? Paulo aqui em Filipos, ele trata a igreja um pouco diferente. Paulo aqui em Filipos, ele trata a igreja com amor. Paulo aqui tem um carinho, Paulo tem um toque especial com a igreja de Filipos. É diferente da igreja de Romanos. Romanos aqui, Paulo está vivendo um momento muito acelerado. Paulo precisa ter resposta na ponta da língua. Romanos, os historiadores vão dizer que é a carta de Paulo, é o Paulo intelectual, é o Paulo inteligente, é o Paulo que a pergunta chega e antes de chegar ele já respondeu. É um Paulo intelectual. Para a igreja de Galácia, em Gálatas, já é um Paulo zeloso, é um Paulo bom pastor, é um Paulo que se preocupa em cuidar da sua ovelha, é um Paulo que por muitas das vezes tira de si próprio para dar a alguém, e esse alguém era a igreja de Galácia. Paulo em Corintos já é um Paulo mais enérgico, é um Paulo que ele diz: ainda se eu falasse na língua dos homens, dos anjos, de nada me valeria se eu não tivesse amor. E a gente acha que isso é uma poesia. A gente acha, meu pastor, que Paulo está numa rede, tomando uma água de coco e ditando uma poesia. Ainda se eu falasse a língua dos anjos, dos homens, de nada me valeria se eu não tivesse amor. Mas não. Aqui é um Paulo bravo de uma igreja que não consegue chegar no alinhamento, de uma igreja que se perde de uma maneira grandiosa. Aqui é um Paulo muito complexo, mas com Filipos não. Com Filipos é o Paulo amor. Com Filipos é aquele Paulo que abraça a sua igreja. Com Filipos é aquele Paulo que
conhece as primeiras obras. É um Paulo que tem um carinho. Os historiadores vão dizer, e eu repito isso daqui, que Paulo aos Filipenses, carta aos Filipenses, era como se Paulo estivesse tratando Timóteo, seu filho. Muitos aqui são pais, né? E a gente sabe como é que os pais, minha filha vai nascer início de março, mais ou menos, e eu já estou criando um amor que eu nem tenho ela aqui comigo, e eu já estou... E para quem é pai sabe disso, é o amor. E Paulo, a carta aos Filipenses, Paulo trata a igreja. Vocês podem ler em casa, nós temos simplesmente 4 capítulos aqui. E Paulo é o Paulo. Só que o que me pega é que essa carta aqui, ela é considerada a carta da alegria. Toda vez que você estiver mal, toda vez que você estiver passando por problemas, toda vez que você estiver enfrentando uma luta, você pode ler Filipenses. Filipenses é uma carta como se fosse um lenço, que ela vem para enxugar os nossos olhos. Mas eu fico pensando aqui, como que é a carta da alegria de um autor preso. Como que quem está preso escreve a carta da alegria, a carta do amor? Como que um presidiário hoje tem que motivar alguém? Como que Paulo, vivendo um momento, ele precisa enviar uma carta de amor e alegria para Filipos. Ele precisa motivar a igreja de Filipos. Sabe a conclusão que eu chego aqui nesse texto? Que por muitas das vezes, quem está preso não é Paulo. Quem está preso é a igreja de Filipos. Quem está preso, por muitas das vezes, somos nós. Preso nas nossas angústias, preso nas nossas ansiedades. Eu comentei isso com os jovens aqui. É uma ansiedade, é um excesso de futuro, é uma depressão, é um excesso de passado, é um excesso de presente, e nós estamos presos. E aí nós precisamos que um presidiário realmente nos envie uma carta. Nós precisamos que Paulo pare tudo o que está fazendo para nos animar, para nos cativar, para encher o nosso ego, para nos motivar, para levantar a igreja. E como que funciona isso, amados? Imagine vocês o cenário da época. Porque por mais que Paulo tivesse preso dentro de casa, ele tinha que ficar acorrentado. Então imagine, porque Paulo era considerado extremamente perigoso para Roma. Paulo acorrentado com as mãos, com os pés. Alguns historiadores vão dizer que Paulo não tinha nem a condição de escrever a carta, e precisava de Timóteo para isso. E por muitas das vezes nós vivemos isso. Nós vivemos um momento a qual nós estamos presos, mas nós estamos soltos. É uma igreja solta com pensamento preso. Era uma igreja que jejuava, que orava, que buscava, que ensinava. Uma igreja de amor, de carinho, uma igreja de afeto. Irmãos que tinham um carinho um com os outros, mas com a mente aprisionada. E eu creio que hoje aqui Deus está libertando a sua mente. Eu creio que hoje aqui Deus está te desacorrentando.
Eu creio que hoje aqui Deus está vindo dos céus, está falando: filho, eu estou tirando tudo aquilo que está te aprisionando. E aí eu entro no texto. Paulo começa o versículo 1 e 2, não precisa projetar, falando com os seus, dando as suas saudações, falando com os bispos, com os pastores, enfim, da igreja. E ele começa a carta aos Filipenses realmente no versículo 3, perdão. E o versículo diz assim, eu vou ler de novo com vocês: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. Paulo poderia dizer assim: dou graças ao meu Deus por tudo que vocês fazem, meu pastor. Dou graças ao meu Deus pelas obras maravilhosas que vocês estão fazendo. Mas Paulo fala assim: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. Era uma igreja que fez, não era uma igreja que faz. Era uma igreja que orava, não é uma igreja que ora. Era uma igreja que jejuava, não era uma igreja que jejua. Era uma igreja que buscava, não era uma igreja que continuou buscando. E aí Paulo precisa começar a sua carta falando: irmãos, eu estive com vocês nos primeiros dias, e por isso eu dou graças ao meu Deus. Mas eu dou graças por tudo que eu recordo de vós. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. Se Paulo estivesse escrevendo uma carta hoje para você, igreja, para nós, e Paulo começasse falando isso: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. Nossa! Já no primeiro versículo já ia me dar um tapa sem mão. E aí ele precisa continuar, no verso de número 6, ele vai dizer assim: eu estou plenamente certo de que aquele que completou a boa obra em vós... irmãos, aqui Paulo, ele só vai dar certeza porque ele estava no início da obra. Não é um Paulo que vai falar assim: eu estou certo, eu sei que Deus vai cumprir em vocês. Não é um Paulo que vai, talvez, ter uma previsão do futuro. Não. Ele diz assim: eu estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. É um Paulo que começou a boa obra conosco. É um Paulo que talvez essa obra ela vai ser boa, porque a obra não é de Paulo e a obra não é de Filipos, a obra é de Deus. Porque talvez se a obra fosse minha, fosse sua, tia Nélia, fosse nossa, seria uma obra imperfeita, seria uma obra que nós iríamos começar e não iríamos terminar. Seria uma obra que um dia nós estamos muito bem, um dia nós estamos com fogo, um dia nós estamos na unção e no outro dia nós estamos desanimados. Imagine isso. Imagina se Deus desse essa liberdade para a igreja tocar a sua própria obra. Imagina como é que seria isso. Seria um domingo que você vem com a sua família, um domingo de celebração, um domingo muito bom, e uma segunda que você não acorda bem, que nós não acordamos bem. Por isso que Paulo dá certeza daquilo, e Paulo coloca a obra como boa, porque a obra é dele, a obra não é nossa. E Paulo precisa mais uma vez, motivar. É um Paulo que talvez eu imagino um Paulo chorando, um Paulo... Claro que Paulo era muito forte, Paulo era muito durão, mas é um Paulo que
que por muitas das vezes nessa carta, Mauro, eu fico pensando Paulo parando, respirando. Hoje a Bíblia, ela tem essa perfeição de ter capítulos, versículos, salmos nós temos números, mas antigamente não. Antigamente a Bíblia era uma coisa só. A Bíblia antigamente não tinha essa separação de um capítulo para o outro, não tinha essa, ao longo do tempo teve essa adaptação. E aqui é uma carta inteira. E eu não vou dizer que de um versículo, de um capítulo para o outro, Paulo precisou parar, não. Eu vou dizer que talvez no meio dessa carta, Paulo vai lá e respira. E E aqui a igreja de Filipos, ela vendo esse momento conturbado de Paulo, esse momento muito, muito eufórico, talvez com medo, porque se Paulo é a nossa referência e Paulo foi preso, quem dirá nós? O que vai ser de nós se Paulo está preso? E por isso que a igreja entra numa crise, por isso que os seus membros, eles começam a bater a cabeça, e isso preocupa Paulo. Só que a igreja de Filipos vai lá e manda Epafrodito. Epafrodito era um membro da igreja de Filipos e ele vai enviar os recursos. O pastor, ele já pregou aqui algumas vezes, e muito bem, por sinal, capítulo 4, verso 18 e 19, não precisa abrir, não precisa projetar, perdão. E aí ele vai dizer da recompensa que Paulo fala para acreditar tudo na conta de vocês, porque foi a única igreja que ajudou Paulo no momento da sua prisão, foi a igreja de Filipos. Mas você imagina algo, e aí é o que eu me peguei pensando, é uma igreja, pastor Márcio, que ela sabe enviar para fora. Ela pega assim: Epafrodito, envia, vai lá, leve os recursos para Paulo, porque ele está precisando. Leve lá alimentos, leve uma provisão para Paulo. E aí Epafrodito vai lá, demora em torno de 20 dias, e ele chega, e ele leva para Paulo lá a provisão, e ele fica um tempo com Paulo. Epafrodito vai lá, adoece, e adoece mortalmente, o texto vai dizer. Aí Paulo vai dizer que Deus teve misericórdia da vida de Epafrodito e Deus teve misericórdia da minha vida, porque senão eu iria cair numa tristeza sobre tristeza. Vocês entendem que talvez nós nos preocupamos muito com fora, nós nos preocupamos muito em enviar, nós nos preocupamos muito em sair, nós nos preocupamos muito em falar para pessoas de fora, não que não seja errado falar de Deus para pessoas, não, mas existem pessoas dentro de casa que estão adoecendo. A igreja de Filipos vai lá e envia Epafrodito. Mas não seria melhor Epafrodito estar dentro de casa, ajudando a solucionar os problemas, ajudando não, vamos aqui, vamos voltar, Paulo está preso. E aí Paulo vai dizer por outro lado que para ele morrer é lucro. E a igreja está preocupada com Paulo preso. No versículo de número 12, ele vai dizer que tudo que ele tem passado é para o progresso do Evangelho. É para o progresso do Evangelho. E hoje, irmãos, hoje Deus nos trouxe aqui, porque começou com o pastor cantando as músicas aqui, para a gente voltar ao primeiro amor. E eu conto aqui uma história para vocês. Essa história eu cheguei a falar com jovens. Vamos imaginar um jantar. Deus chegando para você hoje falando assim: filho, filha,
hoje eu quero jantar com você. E isso já nos toma um sorriso no rosto, porque seria algo... E Deus falando, filho, se prepare. E para as mulheres vão fazer cabelo, vão se maquiar. O homem, ele só corta o cabelo e aí você se prepara todo, você se ajeita, você se arruma. E aí Deus vai lá e prepara uma mesa pequena. Porque uma mesa pequena, somente de 2 lugares, a intimidade, a proximidade seria maior. E aí você chega com a sua melhor roupa, você pega e senta na mesa, Deus do outro lado. E aí ele falasse assim contigo hoje, antes de servir a janta. Porque a nossa preocupação não vai ser o que nós vamos comer, vai ser sentar à mesa com ele. E ele fala assim contigo hoje, filho, se prepare, porque essa vai ser a sua última refeição. Aquele sorriso no rosto vai começando a fechar. E aí ele fala assim, filho, vamos jantar porque eu vou te levar hoje. As suas lágrimas começam a escorregar pelo rosto. Você começa a jantar as suas próprias lágrimas. E você começa a palestrar com ele, você fala assim, Deus, me dá mais um dia. Pai, me dá mais um dia que eu quero despedir dos meus pais, eu quero ser um bom filho, pastor. Eu quero ser um bom marido, eu quero ser uma boa esposa. Eu não quero deixar bens, não. Eu quero deixar um legado. Eu quero reunir a família. Me dá mais um dia, pai. E Deus fala assim, filho, eu já te dei. Aí você fala, Deus, me dá mais uma semana, me dá mais um mês, me dá mais um aninho, acrescenta mais um ano na minha vida. E ele chega e fala assim, filho, eu já te dei. E isso vai embrulhando o nosso estômago, vai deixando a gente aflito. E Deus falava assim comigo, Mateus, existem promessas que estão estabelecidas em cima do primeiro amor. Existem bênçãos para a vida de vocês, para as nossas vidas, que estão estabelecidas em cima do primeiro amor. Sabe qual é a maior dificuldade nossa? Porque quando nós juntamos tudo, quando nós fazemos que nem um filho pródigo, me dá o que é de direito, pai, por favor, e o que é de direito é seu, e se um dia você quiser pedir para Deus, Ele vai te dar. Me dá o que é de direito. Aí ele chega, o pai, toma. E nós nós batemos no peito e falamos, nós vamos sair, eu não aguento mais, cadê o balde, que eu quero chutar esse balde. Acabou para mim. E aí nós temos muita coragem para sair, mas nós não temos coragem para voltar. A maior coragem que nós temos que ter hoje é para voltar. É para reconhecer e falar assim, não, calma aí.
Eu já levo uma vida muito agitada, eu levo uma vida que eu venho para a igreja, eu estou aqui nos cultos, mas eu ainda não ficou algo como se fosse o teu trabalho, que você chega lá, você bate o ponto, você cumpre o seu horário, você bate o ponto de novo, você vai embora, Mas Deus está falando assim, filho, existem bênçãos sobre a vida de vocês que estão lá no primeiro amor. Agora vocês vão ter que voltar. É uma caminhada difícil, é uma caminhada difícil. É uma caminhada que você vai chorar, é uma caminhada que você vai chorar. Mas é uma caminhada que está estabelecida em cima do primeiro amor. É uma caminhada que quando você chegar, quando você se alinhar, quando você voltar ao primeiro amor, eu irei liberar bênçãos. Porque nós achamos que as bênçãos, elas só estão adiante de nós. As promessas só estão adiante de nós. Mas não. Existem bênçãos que estão em cima do primeiro amor. É automático. Quando você voltar ao primeiro amor, vai acontecer. Quando você voltar ao primeiro amor, o filho vai se converter. Quando você voltar ao primeiro amor, o marido vai voltar para casa. Quando você voltar ao primeiro amor, Deus vai abrir as comportas dos céus sobre a vida de vocês. E assim aconteceu com a igreja de Filipos. Era uma igreja que perdeu o primeiro amor. Era uma igreja que já não fervia. E aqui eu caminho para o término. E eu digo a vocês, vamos voltar ao primeiro amor? Vire para quem está do seu lado com todo carinho, com todo amor, e diga para ele, para ela, vamos voltar ao primeiro amor. Vamos voltar a ter aquela essência de adorador, um adorador por excelência. Um adorador que não importava as circunstâncias, não importava aquilo que... Não. Porque nós não somos regidos por aquilo que nós estamos vivendo hoje. E tem um texto que eu quero ler com vocês. Apocalipse, capítulo de número 2, o verso de número 4. E o texto é claro. Aqui está falando para a igreja de Éfeso. Mas eu posso ler para vocês hoje. É um texto que me marcou. E o texto diz assim: tenho, porém, contra ti, que abandonastes o teu primeiro amor. E é claro aqui, porque o texto vai dizer assim: tenho, porém, contra ti, que não vai te dar margem para você pensar ou duvidar. Tenho, porém, contra ti, que abandonastes o teu primeiro amor. Porque não tem como, pastor, a gente viver, não tem como eu viver do seu primeiro amor. Não tem como o senhor viver do meu primeiro amor. Porque talvez se eu falar, meu pastor, qual foi o seu primeiro amor? Qual foi? O senhor vai ter recordações. O senhor vai falar assim: cara, foi naquela data, naquele ano, que Deus me pegou e teve de novo, e ano passado de novo, porque o primeiro amor, quando ele passa, ele marca. Só que a diferença é que com Cristo, nós podemos ter o primeiro amor todos os dias. É diferente de um relacionamento.
Com Cristo, o primeiro amor pode ser renovado todos os dias. E o versículo de número 5 vai dizer assim: lembra-te, pois, de onde caístes, arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. É um texto dividido em, pode deixar só no, é um texto dividido em duas partes. É um Deus de amor na primeira parte e um Deus de fogo consumidor na segunda parte. Hoje essa mensagem é uma mensagem de reflexão, é uma mensagem para você pensar e analisar, é uma mensagem para nós. Curva a sua cabeça. Fale com Deus. Fale com Deus, porque nesse momento Ele só precisa de palavras sinceras. Ele não precisa um Deus altíssimo, por mais que seja merecedor. Ele vai precisar de um pai. Coloque o seu coração na boca. Fale com Ele, fala: Pai, eu perdi essa essência, Pai. Eu deixei essa essência à beira do caminho.